O interrogatório de um almarã. Um conto da vida real. Instrução para o apocalipse que se aproxima. Alan e outros adeptos de Benjamim foram entrevistar a almarã, entre eles o Águia Dourada e Asa Branca. Patolino e Guimo chegaram depois e eram os líderes humanos da Ordem de Benjamim, e a chegada deles mostrava que o interrogatório era muito importante. Ele aconteceu numa sala subterrânea da base, com muitos espelhos que os soviéticos usavam para interrogar os dissidentes ou párias de Stalin. Líderes humanos, pois esta ordem começa no cosmos em dimensões superiores e só chega a nós, simples mortais, depois. O interrogatório foi após darem água e alimento para ela, e ela foi retirada das correntes e colocada numa sala com mesa redonda. Os adeptos de Benjamim a interrogaram, sentados em volta da mesa e ela na cabeceira da mesa. Esta sala também tinha espelhos e ela evitava olhar para os espelhos, pois parecia não gostar do seu corpo. A almarã tomava água sem parar e às vezes soluçava. Podia ser nervosismo ou algum problema estomacal. Ofereceram alimentos para ela, muitos tipos, mas ela só aceitou uma maçã, a qual comeu calmamente, como se estivesse fazendo birra. Alan começou. Para onde foram levados os russos que foram resgatados do Triângulo do Dragão e depois foram raptados novamente? Até onde sei, já foram mortos, pois eles sabem demais. E depois, todos os que foram tirados de lá serão mortos também. Ainda faltam 15 e outros civis que também foram resgatados. E Gael indagou a Alan. Como ela sabe tudo isso se trabalhava nos Estados Unidos e não estava lá? Guimo, um judeu misturado com japonês do clã Ainu, que conhecia bem o Triângulo do Japão, pois era na costa de seu país, respondeu para a israelense. Os almarães e todos os aliens compartilham informação por telepatia. Quando eles meditam, o cérebro deles capta tudo o que está acontecendo, no planeta e no cosmos em volta da Terra. Tudo o que é notícia e que afeta os pares deles, eles captam. É como se eles tivessem um site de notícia no cérebro. Portanto, tudo o que ela falar aqui será real. E Gael, a israelense, pediu. Posso perguntar algo, Guimo? Sim. A israelense olhou nos olhos da almarã e indagou. Quantos anos você tem? Não falo da mulher, estou falando da entidade dentro dela. De onde você veio? De que parte do cosmos? Os olhos dela, da almarã, pareciam inexpressivos, mas lá no fundo dava para notar que ela estava com medo por estar falando os segredos de seus pares. Eu vim do fogo em Vênus. Meu planeta foi queimado há 6.600 anos e desde então eu estou peregrinando aqui. Já morei no Triângulo das Bermudas, no Triângulo do Dragão, em cidades intraterrenas e nos polos, e depois peguei este corpo de um avião que caiu na Malásia. O voo MH370 que saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, a 8 de março de 2014 sumiu? Sim, nós pegamos eles. 777 pessoas desaparecidas. Todas elas estão com os almarãs, e algumas já estão na Terra com almas entrantes, pois já foram invadidas e outras ainda estão sendo preparadas para ser invadida. Isso chocou o grupo. Alan indagou. Como assim? O voo estava bem longe do Triângulo do Dragão. Nós podemos criar um portal de quarta dimensão em qualquer lugar do planeta. Nós temos tecnologia para sequestrar uma cidade inteira se quiser. Só não fazemos isso por causa dos malaquins. Ela estava falando dos anjos que protegem a Terra e impedem o excesso dos seres do caos. Guimo e Patolino foram enfáticos, tentando arrancar dela alguma informação sobre os almarãs, mas ela começou a resistir. Os almarãs não são os inimigos terríveis, os mais terríveis do gênero humano. Os mais terríveis inimigos são os escorpiões.
Eles estão por trás da pandemia, que já matou milhões no mundo. Cada pessoa que morre pela pandemia, eles comemoram e bebem como se fosse uma vitória. Eles se fortalecem com o sofrimento e a morte. Eu vi por telepatia eles imitando o respirar ofegante e desesperado em pessoas com os pulmões afetados pela pandemia e por pneumonia que surgiu após os pulmões serem lesionados pela pandemia. Patolino admitiu: sim, eu sei, pois já vi isso. Cada pessoa que morre se torna uma flor amarela no mundo espiritual, fortalecendo os escorpiões, pois o amarelo é poder. A pessoa vai para o paraíso ou para a geena aguardar julgamento, mas a carne dele, o seu eu inferior, se torna simbolicamente uma flor amarela. É claro que flor é alegoria, mas a carne destes seres se torna em soldados do caos. Então parem de me perseguir, parem de perseguir os almarãs, parem com isso. Eu conheço muitas bases dos escorpiões. Eles têm contatos e bases em vários mundos intraterrenos, pois são príncipes do vitriol. O poder deles vem dos vários mundos do abismo, mas também de mundos intraterrenos. Eu posso ajudar vocês a encontrar essas bases? Nós sabemos disso, mas o foco é vocês. Onde estão os soldados russos que foram sequestrados de novo? Infelizmente, eles foram enviados para a matança. Eu não creio que estejam vivos. Eu já disse isso, mas vocês gostam de repetir as perguntas. Faz parte do procedimento repetir para confundir. Ah, que droga! A Alien, ou o Alien, pois era um homem tendo sequestrado o corpo de uma mulher, pediu água. Ela já tinha comido a maçã e tomado uma jarra de água. No entanto, queria mais, pois sua sede era insaciável. Alan mandou dar e depois pediu: nos conta mais sobre as atividades alienígenas no sistema solar. Ela tomou água com calma. Depois, sentou numa poltrona explicando. Vocês da Ordem de Benjamin devem saber que todos os planetas do sistema solar têm mundos paralelos como a Terra. E é nestes mundos que estão as vidas e as bases de vários povos do cosmos. São várias raças esperando o sinal verde para invadir o planeta e controlar este mundo antes que vocês, humanos malignos, destruam ele e toda forma de vida animal e vegetal. Alan zombou. Nós somos os culpados? E vocês? Por que destruíram Marte e Vênus? Pois nós sabemos que havia muita vida lá. Mas foram destruídos numa terrível guerra entre facções alienígenas. Vocês não sabem de nada, pois foram os Elohims, os deuses de vocês, que destruíram esses planetas, pois os seres de lá se revoltaram contra o Criador. Não foi nós, e a tua facção que assassina e destrói. Então me responde, quem é Deus para você? É o ser que pode chegar até 7 dimensões acima de nós. É algo inimaginável em poder. Mas as leis dele são duras, são muito duras para nós. Por isso nós lutamos contra. Nós somos contra as leis severas dele que nos colocam um jugo terrível. Por isso mesmo a própria Bíblia de vocês diz que 1/3 das estrelas segue o dragão, o caos. Vocês simplesmente não querem se humilhar e adorar a ele. Por isso vocês lutam contra. Mas eu entendo isso, pois para o universo se expandir tem que ter a luz e o caos. Quantos almarães ainda estão no Triângulo do Dragão e no Triângulo das Bermudas? A gente soube que muitos de vocês se mudaram para mundos paralelos à Terra, quando os Elohims começaram a derrubar vários UFOs do caos em todo o mundo, como no caso Roswell.